Meus irmãos, graça e paz a todos. Nós passaremos agora para a exposição da palavra do Senhor. Daremos continuidade à nossa série de exposição, os Cânticos de Romagem. O tema da nossa exposição é Peregrinos em Adoração. Portanto, hoje nós veremos o Salmo de número 127. Nós refletiremos nesse Salmo. Salmo de número 127, eu lerei todo o Salmo, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Cântico de Romagem, de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá, enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar? Pai bondoso, nós estamos agora, ó Deus, mais uma vez diante da Tua palavra. Carecemos, ó Deus, da instrução que vem do Senhor, mas carecemos, ó Deus, também da ação do Teu Santo Espírito, preparando o nosso coração para receber a Tua palavra, iluminando a nossa mente para que possamos compreendê-la, desvendando, ó Deus, os nossos olhos para que possamos, ó Deus, enxergar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, aquilo que o Senhor tem a comunicar a cada um de nós por meio da Sua palavra. Pai, que nós possamos ser edificados e alimentados por essa palavra, que nós sejamos exortados por esta palavra e instruídos por ela, e que assim, ó Deus, nós sejamos, ó Deus, praticantes da Tua palavra aqui ensinada. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, neste momento. É a nossa oração no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma cultura, ela pode ser classificada ou marcada pelo ativismo, pela produtividade e pela autossuficiência. As pessoas correm, as pessoas planejam, constroem e acumulam, mas frequentemente esquecem de Deus. O pecado da idolatria, da autossuficiência, é um pecado que tem sido cometido com bastante frequência nos nossos dias. As pessoas acham que, por si só, sem a bênção do Senhor, sem a ação de Deus, elas conseguem ter aquilo que elas tanto almejam, aquilo que elas tanto desejam. Todavia, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós podemos perceber que tal conduta e tal crença são opostos ao ensino da palavra de Deus. O Salmo 127 é um bom exemplo disso. Esse salmo, como o próprio título aí nos apresenta, é um salmo de Salomão e é o único nessa lista dos cânticos de romagem que tem a autoria de Salomão. Esse salmo foi escrito pelo homem mais sábio do Antigo Testamento, aquele que teve poder, riquezas e sabedoria, mas agora ele vem por meio desse salmo confessar que sem Deus os nossos esforços e sucesso são vazios. Sem Deus e a sua providência, o nosso esforço é inútil. É isso que Salomão vem apresentar e confessar aqui através desse salmo. Esse salmo é mais um dessa lista dos cânticos de romagem, e ele foi colocado de maneira estratégica, como central nessa coletânea. Ele é aquele que marca o ápice daquilo que a gente tem e que está sendo então demonstrado para nós quando os peregrinos então iam para Jerusalém para participarem daquelas festas. Esse salmo ele é colocado então de maneira central dentro dessa coletânea. O foco desse salmo então está nas dádivas de Deus, que ele provê àqueles a quem ama. O salmista fala da casa do Senhor, uma casa que ele edifica. O salmista fala da cidade, ele fala da guarda, ele fala do povo que é sustentado por esse Deus e ele fala dos filhos que são dados como herança por esse Deus. Assim, meus irmãos, o salmista nos lembra que Deus está envolvido em cada detalhe da nossa vida e Ele deve estar envolvido em cada detalhe. Da casa que construímos, a segurança que tanto buscamos, do trabalho que realizamos aos filhos que recebemos, o Senhor precisa estar envolvido. O Senhor é o Deus que verdadeiramente edifica, o Senhor é o Deus que verdadeiramente guarda, sustenta e nos abençoa. O Palmer Robertson, no seu livro Estrutura e Teologia dos Salmos, diz que os termos principais que a gente tem nesse salmo precisam ser interpretados dentro daquilo que vem sendo apresentado
na própria coletânea dos cânticos de romagem. Assim, no primeiro momento, a casa que Salomão vai dizer que é edificada por Deus precisa ser visto como o templo que Deus então edifica em Jerusalém. A cidade é a cidade de Jerusalém. A proteção é a proteção dessa cidade. O sustento é o sustento que Deus dá ao povo da aliança. E os filhos se referem àqueles que são os descendentes da tribo de Judá ou do reino de Judá, tribo de Judá e dos benjamitas que ali estavam. E é preciso, irmãos, enfatizar isso, porque a mensagem desse salmo teve um profundo impacto para o tempo de Neemias, período do retorno do cativeiro babilônico, quando a cidade deveria ser reconstruída, o templo deveria ser reconstruído, as casas deveriam ser reconstruídas. Neemias e os profetas dessa época tiveram bastante dificuldade porque o povo estava desanimado. O povo, por um tempo, deixou inclusive o templo de lado, deixou a casa do Senhor de lado e começou a dar atenção a outras coisas, de tal forma que o profeta Ageu teve que então convocar esse povo para priorizar a construção do templo. Esse salmo teve um impacto muito grande para essa época. Salomão escreve anos antes, bem antes, mas dentro desse saltério e na organização que ele tem, provavelmente Esdra foi aquele que compilou para nós, como a gente tem os salmos, organizou de tal maneira que a mensagem desse salmo pudesse então servir para aquele povo daquela época, assim como serve para nós nos dias de hoje. Por causa disso, então, os judeus precisavam ser lembrados e conscientizados de que para terem êxitos em tudo que eles iriam fazer, eles precisavam da bênção de Deus sobre eles, eles precisavam que Deus abençoasse os empreendimentos deles na reconstrução daquela cidade. Portanto, irmãos, por meio desse salmo, nós seremos hoje ensinados e lembrados que é Deus quem abençoa todas as áreas da nossa vida. É debaixo da bênção de Deus que vem o verdadeiro e duradouro sucesso que nós tanto precisamos. Nós veremos hoje que sem a bênção do Senhor, sem a sua providência agindo em nosso favor, os nossos esforços ainda hoje são inúteis. Ou seja, nós carecemos da ação bondosa e da bênção do Senhor sobre a nossa vida. É isso, em resumo, que nós veremos nessa noite, e nós veremos isso em 3 partes. A primeira está aí no versículo 1, e aí nós seremos ensinados que o verdadeiro sucesso dos empreendimentos humanos depende da bênção de Deus. Olha o que o salmista nos diz aí. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Percebam que Salomão aponta para nós 2 atividades bem conhecidas da sua época. Ele fala sobre a edificação de uma casa e ele fala sobre a proteção de uma cidade. A proposta dele com essas atividades é nos ensinar que sem a bênção do Senhor, todos esses empreendimentos irão fracassar. O salmista ele usa 2 condicionais para deixar claro que o esforço humano sem a bênção do Senhor nesses empreendimentos é fracasso no final. A primeira condicional que a gente tem é referente então à edificação de uma casa. A gente sabe que uma casa para ser feita, ela precisa de gente trabalhando. Precisa de material, precisa de engenheiro, precisa de recursos para que essa casa então possa ser edificada. Porém, Deus é a causa suprema de tudo isso. A parte da providência de Deus, não há matéria-prima para a construção de uma casa. Se Deus não providenciar a matéria-prima, Ele é o Criador de todas as coisas e Ele providenciou isso. Se Ele não tivesse feito isso, não nos abençoasse com isso, como nós poderíamos construir, edificar uma casa? A parte de Deus também não haveria inteligência no homem para preparar a engenharia, a arquitetura que são necessários para a construção de uma casa. Sem a ação de Deus, sem essa inteligência, não haveria ferramentas que fossem construídas para que essas casas então pudessem ser edificadas. O ponto então de Salomão é destacar que, olha, a parte de Deus não há edificação de uma casa. Mas lembre-se que a referência aqui, ela primeiro precisa ser entendido como uma referência à casa do Senhor, ao templo do Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, que Salomão foi aquele que foi designado por Deus, foi aquele que foi permitido por Deus para construir essa casa.
Salomão contou com muitos materiais que foram levantados, Salomão contou com o trabalho de muitas pessoas, e Salomão percebeu em tudo isso que se o Senhor não edificasse aquele templo não seria construído. Davi até tentou construir o templo, mas o Senhor não permitiu. Ele disse que Salomão seria o responsável pela construção do templo. Mas quando Salomão constrói aquele templo, ele olha para aquilo e ele diz, olha, se não fosse o Senhor, se o Senhor não tivesse providenciado o que foi necessário para a construção, a gente não teria esse templo aqui. Sem a ação abençoadora de Deus, as nossas ações não seriam possíveis e elas não seriam refletidas em sucesso nessa construção. A segunda condicional que a gente tem aqui é referente à guarda da cidade. O salmista diz, olha, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A parte de Deus, meus queridos, essa guarda, ela também não terá sucesso. Salomão sabia muito bem que era importante a cidade ser protegida. Jerusalém tinha que ter sentinelas, que eram os guardas da época que protegiam a cidade e que ficavam vigiando para ver se algum inimigo vinha e assim alertasse o exército para que pudesse então lutar contra esse inimigo. Portanto, um sentinela acordado, vigiando, era muito importante para aquela cidade. Todavia, Salomão vem e destaca, olha, se o Senhor verdadeiramente não guardar a cidade, o que adianta a ação do sentinela? O que adianta a guarda de um sentinela? Se o Senhor não trouxer proteção sobre Jerusalém e sobre o povo de Judá, essa proteção não virá. Os guardas não serão capazes de proteger essa cidade. Com isso, Salomão está dizendo, olha, a real segurança, ela vem de Deus. No final das contas, a verdadeira proteção vem do Senhor. Essa cidade aqui é Jerusalém. Ela dependia da proteção do Senhor, o povo de Jerusalém dependia da proteção do Senhor, e se o Senhor não guardasse essa cidade, a destruição viria. E no decorrer da história de Israel foi isso que aconteceu. Quando Deus não mais guardou Jerusalém, não adiantou, meus irmãos, o exército não foi capaz, a Babilônia veio, saqueou Jerusalém, destruiu Jerusalém, e os sentinelas não foram capazes de guardar essa cidade. Por quê? Porque o Senhor não guardou a sua cidade. Isso aqui, meus queridos, não quer dizer que nós não devemos trancar as portas das nossas casas, ou que nós não devamos instalar alarmes, cercas elétricas, ou qualquer meio aí para a nossa segurança. Na verdade, todas essas coisas funcionam como sinal de prudência da nossa parte. No entanto, nós devemos sempre colocar a nossa esperança e confiança de que é do Senhor que vem a nossa proteção. Se o Senhor não nos proteger, se o Senhor não proteger a nossa volta para o nosso lar, meus irmãos, não há uma outra proteção que esse mundo possa nos oferecer. É do Senhor que vem a nossa real proteção. Diante então dessas duas condicionais, o salmista nos ensina que todo empreendimento humano, ele, para ser bem sucedido, depende da bênção de Deus. Tudo aquilo que você tem planejado para a sua vida, todos os projetos que você tem, somente terão verdadeiro sucesso se você for submisso e for dependente do Senhor. Se você confiar nas mãos do Senhor, do contrário, seus esforços serão inúteis. Você pode até ter, no primeiro momento, um sucesso, você pode até se encantar no primeiro momento com esse sucesso, mas no final, esse sucesso não será duradouro. Sucesso de verdade das nossas ações só vem se o Senhor nos abençoar. Os resultados, meus irmãos, sólidos e duradouros, vêm então da parte de Deus para cada um de nós. A gente tem agora no versículo 2 uma outra realidade, quando o salmista nos fala dessa mesma ação do Senhor, essa necessidade da bênção do Senhor. No versículo 2, o salmista nos mostra que o nosso trabalho, se não for abençoado por Deus, ele também não terá sucesso e não trará a paz que às vezes a gente procura no próprio trabalho. Olha o que o salmista diz na continuidade aí no versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Aqui, o salmista traz à tona a atitude dos trabalhadores. Mas percebam algo interessante nessa atitude, sendo aqui destacada por Salomão. Percebam que ele fala de trabalhadores agitados.
O salmista tem alguém aqui em vista como aquele que trabalha muito, alguém que levanta cedo, vai dormir tarde, trabalha de domingo a domingo, mas essa pessoa não consegue ter alegria no seu coração, essa pessoa não consegue ter paz no seu coração, essa pessoa não consegue deitar a sua cabeça sobre o travesseiro e ter um bom sono de descanso. Essa pessoa foi engolida pelo seu trabalho de tal forma que ela colocou a sua confiança no trabalho e ela já não sabe mais descansar no Senhor. Ou seja, Salomão está falando de trabalhadores que vivem sendo assim moldados pelo trabalho, mas não confiam no Senhor. Você já presenciou pessoas assim? Pessoas que entendem que tem que trabalhar muito porque depende do esforço dela para que ela tenha então o sustento necessário para a sua vida. Pessoas que já não dependem mais do Senhor e priorizam o trabalho, deixam as coisas de Deus em segundo plano, terceiro plano, como se o que fosse essencial para a sua vida fosse o seu trabalho. Salomão está dizendo, olha, inútil será fazer tudo isso. Se o Senhor não abençoar, se o Senhor não fazer com que o trabalhador tenha paz, consiga dormir, descanse, nada feito, não haverá sucesso nesse trabalho. É claro, queridos, que o salmista não está negando a necessidade de trabalho duro e nem negando que alguém precise dedicar mais tempo no trabalho de vez em quando. O salmista não está negando essa realidade. O trabalho é uma bênção de Deus e a gente não pode esquecer disso. Talvez você já tenha ouvido pessoas dizendo, olha, o dia que eu descobrir quem criou o trabalho, eu vou dar uma surra nessa pessoa. Pois bem, quem criou o trabalho foi Deus. O trabalho está lá no Jardim do Éden, o trabalho está lá na criação. O problema é que depois da queda, o trabalho se tornou ainda mais difícil. Trabalhar dá trabalho, porque se tornou algo difícil de ser feito. Mas o trabalho é uma bênção de Deus. E Salomão não está menosprezando a nossa atividade do trabalho. O ponto aqui é na declaração que ele faz, o pão que penosamente granjeaste. Stephen Will, comentando esse salmo no seu livro Saudades de Casa, onde ele faz um comentário de todos os cânticos de romagem, ele destaca que, para que a gente entenda bem esse verso, a gente precisa ter em mente que este salmo foi escrito em uma sociedade agrícola, que a maioria dos seus leitores originais eram lavradores. As colheitas dependiam então do ciclo anual da chuva, como dependem ainda hoje. Elas eram suscetíveis a pragas, a tempestades e a doenças, como ainda são hoje. As pessoas podem até plantar, irrigar e colher, de sol a sol, mas no final das contas, se Deus não der o crescimento para essa semente, se Deus não providenciar chuva, uma boa estação, o que adianta, irmãos, tudo isso? O que adianta todo esse trabalho, toda essa luta, toda essa labuta, se a gente não contar com a bênção do Senhor? O que adianta o pessoal plantar e Deus não mandar chuva para que haja crescimento, para que essa planta possa crescer? Sem a bênção do Senhor, meus irmãos, nada feito. E é este o ponto que o salmista nos mostra aqui. Esse assunto aqui, queridos, é urgente para os nossos dias, porque nós vivemos em um mundo bem agitado, onde 24 horas por dia nos parece pouco. E não é um problema, meus irmãos, ter que trabalhar duro. Mas quantas vezes você tem tirado descanso do seu trabalho? Quantas vezes você tem tirado um momento de qualidade com a sua família? Qual tem sido a sua prioridade sobre o reino de Deus e sobre as coisas de Deus? Sobre a igreja, sobre o domingo do Senhor? Como você tem lidado com tudo isso? Tem sido prioridade na sua vida ou não? Como tem sido essa relação? Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que descanso é uma bênção de Deus para a nossa alma e para o nosso corpo. A gente precisa trabalhar? Sim. É mandamento do Senhor, é ordem do Senhor, é bênção do Senhor para nós o trabalho? Sim. Mas descansar também é algo piedoso da nossa parte de se fazer. A gente precisa aprender a ter descanso, a ter qualidade de vida com a nossa família, tempo de lazer. Porque do contrário, meus irmãos, é correr atrás do vento. Do contrário, é ser engolido pelo trabalho, a tal ponto de que isso tire a paz do seu coração e de que você não consiga mais colocar a cabeça no seu travesseiro e dormir, descansar no Senhor. O salmista diz, olha, aos amados, o Senhor dá enquanto dorme.
Nós podemos descansar, meus irmãos, na certeza de que enquanto nós dormimos, enquanto nós descansamos, o nosso Senhor não dorme. Ele está providenciando o que é necessário para a nossa vida. Ele está providenciando o que é necessário para o nosso sustento. Agora, o que nós precisamos é confiar nele. Salomão escreveu Eclesiastes e ele diz, olha, eu corri atrás de muitas coisas. Mas ele diz, olha, tudo isso é vaidade de vaidade. É correr atrás do vento. Se a gente não contar, meus irmãos, e depender com as bênçãos do Senhor, nada feito, nada feito. Você pode ser dominado pelo seu trabalho, de tal forma que isso traga problema para a sua família, traga problema para o seu relacionamento com o Senhor, para a prioridade das coisas de Deus sobre a sua vida. O ponto então é que nós devemos trabalhar, mas nós devemos confiar os resultados a Deus. É Ele que dá, irmãos, aos seus amados enquanto dormem. O problema é que quando nós depositamos a nossa confiança no trabalho e não em Deus, nós fazemos do nosso trabalho um ídolo. E a gente tem muito disso na nossa época. As pessoas sempre têm idealizado coisas ou desejado coisas, mas estão sempre dizendo, olha, eu vou fazer isso o dia que eu tiver tal trabalho, o dia que eu tiver tal posição. E aí chega, conquista aquela posição, conquista o desejado trabalho, mas aí não fica satisfeito e diz, olha, agora eu preciso pular para tal área desse trabalho, para tal área da minha formação e por aí vai. E nunca está contente, irmãos. Parece que nunca está contente e nunca chegou a uma realização. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque a gente pode idolatrar o trabalho na nossa vida. Mas a palavra aqui, meus irmãos, nos lembra que Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Deus não dorme, meus irmãos, e nós podemos dormir com tranquilidade. Você pode trabalhar diligentemente, mas chegue em casa, durma, sabendo que no outro dia o Senhor vai trazer o sustento que é necessário para a sua vida. Deus não dorme. Nós temos a necessidade de dormir. E Deus colocou essa necessidade em nós com um propósito. É um lembrete para nós, para nos dizer, olha, vocês não são deuses. Eu sou Deus sobre a vida de vocês. E Ele não dorme. Enquanto a gente dorme, Ele está cuidando da nossa vida. Ele está providenciando o que é necessário para o outro dia. Sabe o que é maravilhoso nessas declarações aqui de Salomão? É que em Jesus Cristo, Ele é o amado de Deus. E em Jesus Cristo nós somos também amados por Deus. Por essa razão, nós podemos descansar no suprimento providencial de Deus sobre a nossa vida. Romanos 8, 32, a partir do verso 32, especificamente no verso 32, o próprio apóstolo Paulo questiona, e ele diz, olha, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tudo que é necessário para esse tempo, Deus nos dará. E aquilo que nós precisamos para a eternidade, Deus nos dará por causa do seu amado Filho. Nele nós somos também amados. Deus providenciará o que é necessário para nós. Por fim, versículos 3, 4 e 5, Salomão agora nos mostra que os filhos são bênçãos de Deus para nós. Olha o que esses versos nos dizem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Queridos, olhando para esse texto, para a construção desse texto, parece que os versículos 3, 4 e 5 não estão conectados com aquilo que Salomão vem dizendo. Salomão fala de casa, Salomão fala de proteção, de cidade, e ele fala de sustento que o Senhor dá àqueles que, enquanto dormem, Ele está cuidando deles. E aí agora, Salomão vem e fala de filhos. Por que Salomão vem e fala de filhos nessa sequência? Bom, parece não ter conexão, mas há uma belíssima conexão em tudo isso. O que adianta construir casas? O que adianta guardar cidades, se não há geração futuras para herdá-las? Para dar continuidade à família, à cidade e à nação. O que adianta fazer tudo isso? É por isso que na sequência Salomão vem e diz, olha, os filhos são herança e galardão da parte de Deus ao seu povo. É por isso que no verso 3, em conexão àquilo que ele vem apresentando, ele vem e diz, olha, os filhos são bênçãos do Senhor. Vocês precisam ser abençoados por Deus nessas áreas. Os esforços de vocês, tendo a bênção do Senhor, serão bem-sucedidos.
mas vocês precisam de filhos, para que a geração futura possa desfrutar de tudo isso e dar continuidade e assim sucessivamente. Vocês precisam de filhos. Nós sabemos, meus irmãos, que herança é algo que os filhos recebem dos pais. Alguns recebem dívidas, mas, via de regra, recebe alguma herança dos pais. Mas aqui, o texto nos ensina que antes dos nossos filhos receberem da nossa parte qualquer tipo de herança, eles foram nos dados como herança do Senhor. O Senhor nos deu esses filhos como herança. Deus os confiou a nós como dádivas. Isso significa, meus irmãos, que os filhos não são nossos, não são assim a nossa propriedade. Eles são do Senhor, mas o Senhor os deu a nós, os confiou a nós para que nós possamos cuidar muito bem deles. Para que nós possamos instruí-los no caminho que eles devem andar. Para que nós possamos cuidar muito bem daqueles que farão parte da próxima geração. O Paul Tripp, no seu livro Desafio aos Pais, falando sobre esse texto, ele diz que nós somos embaixadores de Deus na criação dos nossos filhos, porque eles foram confiados a nós. São heranças do Senhor a nós. Em Israel, meus irmãos, envelhecer sem filho era algo muito cruel. Não havia programas sociais. Por isso, à medida que as pessoas envelheciam, tornavam-se cada vez mais vulneráveis. Se um casal não tivesse filho, o final da vida desse casal era muito problemático. Os filhos eram garantia de segurança lá na frente. Os filhos eram garantia de providência lá na frente para esses pais. Por isso que no versículo 4 e no versículo 5, Salomão compara os filhos como flechas na mão do guerreiro. E ele diz, olha, feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O salmista aqui usa a metáfora dos filhos como flechas na aljava para falar, meus irmãos, de provisão. O salmista está falando de bênçãos de Deus, da provisão de Deus sobre o seu povo, e ele vai concluir falando dessa maneira. Ele está usando os filhos como uma metáfora para dizer, olha, é do Senhor que vem a provisão de vocês. Os filhos aqui são como flechas na aljava. Uma aljava era uma bolsa que geralmente comportava 20 flechas de reserva para ser usado em uma batalha. E uma aljava cheia ajudaria a defender a família quando essa família tivesse que lidar com o inimigo. O que então é ensinado aqui é que os filhos trariam proteção para os seus pais. É a linguagem de Salomão para dizer, olha, eles vão trazer a proteção que vocês precisam. O salmista ainda diz que aqueles que têm filhos não serão envergonhados quando pleitear com os inimigos à porta. Isso indica que a defesa de acusações falsas no tribunal, a porta era um local de tribunal na cidade, os filhos seriam usados por Deus como providência, para que os pais não fossem envergonhados. Ou pode ser também que quando os inimigos chegassem e eles vinham pelas portas, lá estavam os filhos para não deixar os pais serem envergonhados. O ponto aqui é dizer, olha, a providência vem do Senhor para vocês. Deus vai cuidar do futuro de vocês também. Ele dá filhos como bênçãos para que vocês tenham a providência do Senhor sobre a vida de vocês. Queridos, nós vivemos em uma sociedade em que nem todos veem os filhos como bênçãos do Senhor. Não é incomum os filhos serem vistos como problema. E você consegue presenciar isso na nossa sociedade. Ou serem vistos como atraso de vida. É sempre mais para frente que eu vou pensar em ter filhos, porque agora pode atrasar a faculdade, pode atrasar o começo do casamento, e por aí vai. E aí vai deixando e acaba não tendo filhos. São vistos como atraso. Outras vezes os filhos são vistos como gasto financeiro. E eu tenho 2 em casa. Realmente o gasto costuma ser um pouquinho maior. Realmente acontece isso. Outras vezes, meus irmãos, os filhos são vistos como fardos. Os filhos têm sido vistos como fardos. Nós vivemos em uma geração em que o que mais tem agora é pai de pet. E eu não sou contra os pets, tá bom? O que mais tem agora é o pai de planta. E eu não sou contra as plantas. E para piorar, o que mais se tem agora é os pais de bebê reborn. Eu sou contra os bebês reborn, mas fique aqui. Então, olha só, estão mudando, meus irmãos. Estão mudando. Os filhos já não são mais bem vistos pela nossa atual geração. Os filhos são vistos como fardos. Mas o que o salmista está nos dizendo aqui, olha,
os filhos são herança do Senhor, são bênçãos do Senhor para vocês. Meus irmãos, eu sei, e nós sabemos que criar filhos não é uma tarefa fácil. Por vezes a gente diz, olha, a nossa atual geração dificulta muito a criação dos filhos. Como se a geração passada fosse assim mil maravilhas, né? Como se no passado fosse muito fácil. Eu acredito que cada geração tem os seus desafios. Mas se a gente conta com a ação de Deus, com a bênção de Deus, e se Ele nos diz que filhos são bênçãos, por que não tê-los? Se Ele nos garante que Ele nos abençoa com filhos, por que nos privar da bênção do Senhor de ter filhos como bênçãos? Ele providencia para nós o que é necessário para a criação dos nossos filhos. Meus irmãos, definitivamente, filhos não são fardos, mas eles são bênção do Senhor. Biblicamente falando, Deus ama abençoar a humanidade com filhos. Ele ama abençoar a humanidade com um filho. E eu vou mostrar para vocês através desse texto. Quer uma prova de que Deus ama abençoar a humanidade com filhos? Lembre-se que as declarações de Salomão nesse salmo, elas precisam ser entendidas dentro do contexto da coletânea dos cânticos de romagem. Nós temos 15 salmos que eram cantados todas as vezes que o povo caminhava para Jerusalém, para as festas anuais que ali se faziam. O salmo então começa falando de casa, e a casa aqui é uma referência para quê? Para o templo. Quem construiu o templo e foi permitido construir o templo? Salomão. Outro poderia fazer isso? Outro não poderia fazer isso. Somente Salomão poderia fazer essa casa, construir essa casa. Meus irmãos, e esse salmo termina falando de filhos. Portanto, ele fala da habitação de Deus. O templo simbolizava a habitação de Deus. E ele termina falando da dinastia de quem? De Davi. Ele fala então de presença de Deus e ele fala da dinastia de Davi. E o salmo claramente dá todo o crédito a Deus e somente a Ele pelo sucesso na edificação da casa e na continuidade da descendência de Davi. Pois bem, meus irmãos, o filho de Davi que pôde construir o templo foi Salomão. Mas não foi Salomão que edificaria o verdadeiro e definitivo templo para o qual o templo de Jerusalém apontava. Quem foi ele? Foi Jesus. Jesus é o próprio templo de Deus. Ele edificou o verdadeiro templo de Deus. Templo esse, meus irmãos, que eu e vocês fazemos parte. Templo esse que, na linguagem de Efésios 2, do versículo 20 a 22, nós somos inseridos espiritualmente nele. A igreja compõe esse templo de Deus. É Jesus Cristo que edificou para nós um verdadeiro templo. Ele, meus irmãos, além de ser o templo, é também o grande descendente de Davi. Inclusive, é essa linguagem do profeta Isaías, quando profetiza sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Jesus. Lá no capítulo 9, no versículo 6, ele diz, olha, porque um menino nos nasceu, e preste atenção, o que foi nos dado? Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o filho que Deus usa para nos abençoar. De fato, irmãos, filhos são bênçãos do Senhor, porque Deus nos abençoa com um filho. Se Ele não tivesse nos abençoado com um filho, nada feito. Nada feito. Sem sucesso. Mateus 1, versículo 1, quando inicia a genealogia de Jesus, começa dizendo que ele é o filho de quem? Ele é o filho de Davi. E lá em Apocalipse 22, 16, o próprio Jesus se descreve como sendo a raiz e a geração de Davi. Ou seja, ele é o descendente pelo qual Deus nos abençoa poderosamente. Jesus Cristo é a demonstração clara e definitiva de que um filho é bênção de Deus para nós. Ele é a expressão suprema da providência de Deus. Ele nos salvou do pecado, reina sobre as nossas vidas e garante a vida eterna. Ele é a prova, meus irmãos, de que nós podemos descansar no Senhor. Ele é a prova de que nós podemos confiar no Senhor. Ele é a prova de que nós podemos depender do Senhor. Ele é a prova de que nós podemos lutar contra a idolatria da autossuficiência. Jesus Cristo é a prova de tudo isso. Aplicações, irmãos, para finalizar. Esse salmo nos ensina
a ter uma vida cristã na dependência da provisão e proteção do Senhor sobre nós. E esse salmo não nos proíbe de nos esforçarmos, de planejarmos, de projetarmos. A gente precisa fazer isso, mas ele coloca todas essas coisas no seu devido lugar, que é debaixo da dependência do Senhor. É planejar, é desejar, é tentar conquistar coisas sempre em dependência do Senhor. Sem Deus, sem a sua bênção, sem a sua ação providencial sobre a nossa vida, os nossos esforços, meus irmãos, serão inúteis. Nós não teremos sucesso verdadeiro. Por isso, querido, dependa do Senhor. Em cada plano, em cada ação que você tiver, dependa do Senhor. Trabalhe, mas descanse na certeza do cuidado de Deus sobre a sua vida. E descanse como uma demonstração prática de que você depende do Senhor. Que você confia nesse Deus que é o Deus de toda a providência. Coloque a sua cabeça no travesseiro e durma, sabendo que o amanhã pertence ao Senhor. E Ele vai trazer os seus cuidados no dia do amanhã. Descansa, meus irmãos, no Senhor. Essa é uma demonstração prática de que nós dependemos do Senhor. De que o sucesso não está na nossa força, na nossa capacidade. De que o sucesso verdadeiro vem das mãos do Senhor como uma bênção para nós. Queridos, Ele nos deu o seu Filho, que é a prova maior e suficiente de que Ele cuida de nós. De que aquilo que é necessário, Ele providencia para nós. Por fim, valorize sua família, valorize os seus filhos, como expressão da graça e da providência de Deus sobre a sua vida. Filhos são bênçãos do Senhor. Dão trabalho? Sim, dão trabalho. Mas é um trabalho bom, irmãos. Deus nos capacita para ajudar os nossos filhos, para discipulá-los. Nós fazemos parte de uma igreja que tem toda uma preocupação especial com os nossos filhos. Nós temos um instituto que está aí providenciando educação, educando para Cristo. Isso tudo é resultado da ação de Deus sobre a nossa vida, sobre essa igreja. Filhos são bênção do Senhor para nós. Que nós possamos ter isso muito claro no nosso coração. Vamos orar?